Percebe-se que na pré-história o homem não se preocupava com a higiene bucal e nem com as futuras complicações. É notável quando relatos mostram que o homem da Idade da Pedra, ao ar livre, com uma bela natureza, fazendo sua refeição sem sequer algum cuidado. Mesmo com a semelhança de que seus dentes ainda encontram-se em perfeito estado, começa a notar que algo está estranho. Ao anoitecer, as bactérias começam a proliferar em sua boca devido à grande falta de cuidados e higienização. A noite passa e, ao amanhecer, ele começa a sentir um grande desconforto, dor, angústia e fica sem entender o que está acontecendo. Até que começa o surgimento da famosa cárie. Sem saber o que fazer, ele lembra da fada do dente. Procurando solução, conversa com a feiticeira, que explica o que teria acontecido e sugere a realização de uma prece, uma magia. Logo, em seguida, a fada do dente volta e começa a realização dessa tal magia. Mas mesmo depois disso, o homem teve seu dente extraído, graças à magia que eles fizeram, livrando de sua dor e o incômodo que a cárie causou. O bispo de Alexandria, Dionísio, escreveu uma carta ao bispo de Antioquia dizendo sobre os horrores acontecidos contra os cristãos no dia 9 de fevereiro de 249, na cidade de Alexandria. Dionísio relatou que o império ordenou aos soldados romanos que capturassem cristãos e Santa Apolônia era um desses cristãos capturados. A multidão, aglomerada na praça pública e impressionada, acompanhava a morte de alguns pequenos cristos a sangue frio. Presenciando o acontecido, o imperador Décio se dirigiu a Apolônia e a obrigou a renunciar à sua fé cristã e a prestar culto aos deuses romanos. Santa Apolônia, porém, firme na fé e tomada por uma coragem impressionante, negou-se a obedecer. Por isso, ela passou a sofrer terríveis torturas em praça pública diante de todo o povo. Em meio às grandes torturas que sofreu sem negar sua fé, Santa Apolônia teve seus dentes arrancados por pedras afiadas. Mesmo sofrendo dor lancinante de ter seus dentes quebrados, ela não renunciou à sua fé em Jesus Cristo. Ao ver sua firmeza na fé, os carrascos quebraram sua face com pancadas. Em seguida, foi condenada a morrer queimada. Depois de sua morte, seus dentes foram recolhidos e levados para vários mosteiros. Existe um dente e um pedaço de sua mandíbula no mosteiro de Santa Apolônia, em Florença, na Itália. Santa Apolônia foi canonizada no ano 300. Sua festa litúrgica é realizada no dia 9 de fevereiro. Ela é padroeira da odontologia e dos cirurgiões dentistas, dos que sofrem dores na boca e problemas nos dentes. A odontologia de antigamente não era focada em prevenção. Os médicos não se interessavam em cuidar dos dentes das pessoas e se recusavam a examinar suas bocas. A profissão de dentista e suas especialidades não existiam. Como os barbeiros já cuidavam do cabelo e da barba das pessoas, empurraram então essa responsabilidade a eles. Quando um paciente sentia dor de dente, ele buscava outras técnicas para tentar sanar o problema, e quando chegava no limite da dor, iam até um barbeiro para fazer a extração. Só tratavam os pacientes quando a dor ou o problema se agravava. Vamos ver melhor como isso ocorria no exemplo de um casal onde o homem estava com dor de dente. Ai, que dor de dente. Ah, não se preocupa, não deve ser nada. Logo, logo a dor passa.
2 semanas depois... Nesses últimos dias, estou com uma dor insuportável. Acho melhor você ir ao barbeiro. Deve ser algo grave. O homem e sua mulher foram em busca de um barbeiro. No caminho, 3 rapazes estavam caminhando e um deles comenta: Vocês viram como esse homem está andando acelerado? Deve estar indo ao barbeiro. Ao chegarem no local, a esposa encontra um barbeiro. Por favor, ajude meu marido. Ele não está mais conseguindo falar. Só arrancar o dente que melhora. Vou chamar o barbeiro que chegou hoje. O tratamento era feito de forma amadora e com requintes de torturas. Sem os devidos conhecimentos e muito menos sem um instrumental adequado, eles faziam extrações sem anestesia e a pessoa tinha que suportar toda a dor sentada na cadeira da barbearia. Em alguns casos, os procedimentos eram feitos ao ar livre, na rua, de forma bruta, em meio a multidões. As extrações naquela época eram extremamente rudimentares. Era uma época em que a solução para uma dor de dente era extrair. Podemos observar nas cenas finais como isso acontecia. Sente-se aqui na cadeira para aguardar o barbeiro. Há quanto tempo dói? Já fazem 2 semanas. E então o novo barbeiro aparece. Chegou uma pessoa para extrair o dente. Acabei de fazer uma extração. Bom que já uso o mesmo instrumento. Após arrancar uma parte da mandíbula do homem, o barbeiro se sente vitorioso e diz: Acho que era esse. E uma mulher que estava observando a cena comenta: É por isso que eu não gosto de barbeiro. E fim da história. Como observado, as consultas eram bem precárias, podendo assim causar infecções e traumas psicológicos nos pacientes. Graças à evolução da odontologia, as pessoas não precisam mais passar por essas situações que acabam comprometendo não só a saúde bucal, mas a saúde do indivíduo em geral. Oi, vamos contar a história de Hans Staben, um alemão que em 1549 veio para a capitania de São Vicente, no Brasil, ajudar os portugueses a proteger o Forte de Bertioga contra invasões de outros países e acabou protagonizando o primeiro registro odontológico aqui. Mas antes, vou contextualizar para você. Acontece que em 1533 houve o aumento do cultivo da cana-de-açúcar. E é claro que cresceu demais os incômodos dentários. Por quê? Além do alto teor de glicose da cana, a higiene das pessoas era péssima. Se eu contar, você nem acredita. Ok, agora que você já entendeu tudo, vou te contar a história. Hans amava chupar cana com seus amigos. Eles sempre ficavam lá conversando. Quando em um desses dias ele sentiu uma dor de dente horrível, reclamou até. Seu amigo sugeriu que um padre resolveria isso facilmente. O Hans, coitado, já estava desesperado por uma solução. Foi lá, seguiu o conselho do amigo, foi na capela, implorou para o padre rezar por ele. Ele rezou, mas não deu em nada. Hans, completamente decepcionado e com a dor piorada, voltou a reclamar com os amigos, né? O outro amigo sugeriu que ele fosse num curandeiro, para que ele pudesse fazer um tratamento com ervas. Hans, então, segue o conselho do outro amigo e vai até o curandeiro. Reclama da dor novamente e implora por um tratamento que seja eficiente. Ele faz, mas não dá em nada. Hans, então, volta para o forte, completamente frustrado e morrendo de dor, quando de repente é capturado por índios. Acontece que sua dor já tinha se agravado tanto que ele implorou para os índios que encontrassem alguma solução, por mais que fosse prisioneiro deles. Ele esperava mais algum ritual ou algo assim, mas a solução era arrancar o seu dente. Mas ele não aceitou. E quando percebe que seu não seria aceito, ele foge por floresta adentro. Odontologia no período imperial. Havia um homem muito habilidoso que esculpia dentaduras em osso e as vendia na porta das igrejas após as missas domingueiras. Era só escolher não só a mais bonita, como também a que se adaptava o melhor possível na boca. Em 1820, o Dr. Picanso concedeu ao francês Dr. Eugênio Frederico Guertin a carta para exercer sua profissão no Rio de Janeiro.
Era diplomado pela Faculdade de Odontologia de Paris e aqui atingiu elevado conceito, atendendo a maior parte da nobreza, inclusive Dom Pedro II e familiares. Publicou em 1819 avisos tendentes à conservação dos dentes e sua substituição, ao que tudo indica, a primeira obra de odontologia feita no Brasil. Outros dentistas franceses vieram a seguir: Celestino Lenoir-Richeau, Arson, Émile Vautier, Henrique Lemaille, Eugène Delcambre, Júlio de Fontages e Hipólito Alaias, que intitulava-se o dentista das famílias, trazendo o que havia de melhor na odontologia mundial. Citando como exemplo alguns itens dos honorários de Goethe: dentes artificiais de cavalo marinho marfim, 4.000 réis, natural, 12.000 réis, incorruptível, que é porcelana, 24.000 réis. As dentaduras eram constituídas de 2 fileiras de dentes, esculpidas em marfim ou adaptadas em base metálica, sendo as arcadas ligadas por molas elásticas. Em 1 de junho de 1924, Gregório Rafael Silva, do Rio de Janeiro, recebeu a primeira carta de dentista após a independência do Brasil.